Boa tarde, todos e todas. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje, nós aqui no Centro de Mídias vamos estar recebendo... Meu nome é Priscila, vou ser a mediadora de vocês nessa atividade com o 9º ano. Lembrando que o aplicativo do Centro de Mídia vai ser transmitido também pela TV Cultura, no canal 23, na plataforma digital, no Facebook e nas redes sociais, esta aula. Aqui comigo eu tenho a professora Paula Vaz. Ela é a professora de História da nossa aula de hoje. Seja bem-vinda, professora Paula. Olá, tudo bem? Eu vou ser a professora hoje, vou dar essa aula para vocês. E o objetivo dessa aula... Posso colocar no PowerPoint? Não. Não mexe. Tá. Falando. Bom, gente, o objetivo dessa aula é a compreensão da história da Primeira República, os seus desdobramentos, um breve panorama social e político entre os anos de 1889 e 1930, de maneira a auxiliar na identificação do processo de urbanização e modernização da sociedade brasileira. E a gente vai ter muita interação hoje pelo site, né, Priscila? Sim, hoje a gente vai ter bastante interação hoje pelo chat, a gente vai estar interagindo com os alunos, conversando com eles durante a nossa aula. Nós vamos ter muitas interações durante a nossa aula de História. Bom, pessoal, façam perguntas, comentem pelo chat, que a Priscila vai interagir comigo e a gente vai conversar sobre o que a gente vai aprender nessa aula. Qual que é a habilidade que a gente vai trabalhar, Paula? A habilidade é a seguinte, a habilidade do currículo paulista, é caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. Então, a gente vai falar sobre esse período de entre 1889 e 1954, mais ou menos. Tudo bem? Que é uma das primeiras habilidades, né, do 9º ano, do Exatamente. ensino fundamental, do ano letivo. Perfeito. Bom, pessoal, para começar a aula, a gente já começa com uma pergunta, que é a seguinte. Vocês já pensaram como a bandeira do Brasil, que a gente tem hoje, foi criada? Então, eu vou pedir para vocês observarem bem as bandeiras abaixo, essas duas bandeiras aí, tudo bem? E depois de observá-las, eu quero que vocês digam com as suas palavras no chat o seguinte: quais as informações que essas bandeiras trazem para a gente, só de observá-las? A Priscila vai verificar as respostas de vocês. Vocês têm 2 minutinhos para responder essa pergunta. A pergunta é: quais informações elas trazem e exibem, né, nessas duas imagens? Se possível, por favor, retorna para a imagem das bandeiras. Isso. Deixa 2 minutinhos parados para o pessoal do chat comparar as duas bandeiras. Boa tarde. Gente, teve muitas interações aqui dos alunos nas respostas. Eu selecionei algumas aqui para fazer para a professora Paula. A primeira delas veio da Melissa, que são símbolos diferentes no centro da bandeira. E outra aqui que eu achei muito interessante também, que os alunos apontaram, que são as cores das bandeiras são muito parecidas. Perfeito, gente. É justamente isso que eu queria que vocês percebessem, essa semelhança que existe entre essas duas bandeiras. A primeira bandeira que a gente está vendo é a bandeira imperial. Ela foi criada, vou voltar aqui o slide da bandeira para vocês. Para vocês darem uma olhada.
Mas a cor amarela era para homenagear a primeira esposa do Dom Pedro I, a dona Leopoldina. E a cor verde era a cor da Casa de Bragança, que era da família do Dom Pedro I. Então, essa bandeira foi criada para falar da união entre essas duas casas reais, para falar do casamento entre a Leopoldina e o Dom Pedro I. Mas a gente percebe que a bandeira que a gente tem hoje, ela é semelhante a essa, apesar de conterem algumas diferenças. Teve alguma outra interação? Aqui nós temos interação da Amanda falando das 27 estrelas, dos estados, das cores, da verde da mata. Alguns falaram que o verde veio da mata, porque aprenderam isso. Muito legal. Enfim, a gente costuma aprender, né, que o verde simboliza a mata, o amarelo as riquezas, o branco a paz. Mas é interessante saber que o amarelo e o verde, eles, na verdade, estavam se remetendo a essas duas casas reais. Mas tem outros símbolos também que a gente consegue perceber nessa bandeira, né? A coroa simbolizava o regime monárquico, a cruz da Ordem de Cristo estava querendo valorizar o cristianismo no Brasil, os ramos de café e tabaco representavam os dois principais produtos agrícolas durante o Brasil imperial. No entanto, a gente consegue perceber que houveram algumas mudanças quando eles fizeram a criação, né, criaram essa bandeira da República, inseriram as estrelas, essas outras cores que a gente já conhece, e que a gente sabe, por exemplo, que as estrelas simbolizam os estados, certo? Uma coisa que é importante que a gente sabe é o seguinte: essa bandeira ela foi substituída em 1889, quando a República foi criada, com um modelo muito semelhante à bandeira anterior. Ela foi feita por um artista chamado Décio Vilares, e o novo modelo foi homologado pelo presidente, pelo Deodoro da Fonseca. O lema Ordem e Progresso foi baseado nos estudos do filósofo francês Auguste Comte, que era um filósofo positivista, e as estrelas, sim, simbolizam os estados do país. Essa bandeira, gente, ela demorou muito tempo para ser aceita pelo povo brasileiro, já que, durante muito tempo, ela não a própria criação da República, o estabelecimento da República, não foi um consenso pela população. Muita gente ainda acreditava que a monarquia tinha que continuar a existir no nosso país. Então, o fato deles não aceitarem a República fez com que eles também não aceitassem necessariamente a bandeira nova, né? Mas é importante a gente falar o seguinte, que as bandeiras elas são criadas no final do século XVIII, século XIX, justamente para a necessidade de identificar a nação com símbolos da nação. E esses valores nacionais vão estar ali representados também. Sim. Então, é por isso que, quando a República é instituída aqui no país, eles vão criar uma nova bandeira. E é um dos primeiros atos, né, depois do nascimento da República, a criação de uma bandeira nacional para o Brasil, para alterar o símbolo, né, na verdade, do Império. Exatamente, foi um dos primeiros atos, foi criada no ano ainda de 1889, Isso. Sendo que a gente sabe que a República foi proclamada no dia 15 de novembro, né, no Sim. final do ano. Então, vou passar agora para mais uma interação no chat com vocês, agora que a gente falou um pouquinho sobre essas duas bandeiras e as semelhanças entre elas. Qual seria a função das bandeiras nacionais para a identidade de um país? Por que foi importante, após a proclamação da República em 1889, criar uma nova bandeira? O que vocês entenderam disso? Vocês têm 2 minutos? 2 minutinhos para responder. 2 minutinhos para responder. A gente vai deixar a pergunta na tela para vocês irem pensando e respondendo no chat. Interajam no chat com a gente para a gente conversar sobre isso. Obrigada, gente.
Vamos lá, Priscila, o que eles falaram aí no chat para a gente? Muitas interações, muitas respostas dos alunos. Eu selecionei aqui duas de muitas pessoas, mas muitas pessoas responderam a mesma coisa. Guilherme, Giovana, Rayane responderam. É uma marca de uma nova fase. Exatamente, eles queriam marcar essa mudança da forma de governo, né? Antes existia um império, passou a existir uma república, quiseram fazer um novo símbolo para essa nova forma de governo que está sendo instituída. Teve um aluno que ele escreveu é para significar uma nova república. Está correto isso, professora Paula? Não, porque antes não era uma república, era um império e passou a ser uma república em 1889. Mas, sim, foi instituída uma nova república, só não era antes uma outra república, era um império. Isso. Obrigada pelas interações, alunos. Eu selecionei essas duas pelo nosso tempo. A gente vai passar para a próxima atividade. Muito bem. Peço para que vocês coloquem no slide, só para mostrar o tema que eu vou tratar agora, a questão do coronelismo. Gente, uma coisa que é importante falar para vocês sobre esse período é o seguinte, que o regime republicano ele não significou, a instituição do regime republicano, não significou uma participação popular efetiva, e muito menos ampliou de forma expressiva os direitos sociais. Ao contrário, durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o sistema político foi dominado pelas oligarquias estaduais. O que é oligarquia, gente? É quando poucas pessoas têm o poder nas mãos. E cada estado, determinados indivíduos proprietários de terra, tinham o poder político também. E os interesses desses proprietários de terra, desses oligarcas, eles prevaleciam no cenário político econômico dentro dos seus estados. E, na Constituição de 1891, apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados votavam. O voto era restrito a uma pequena parte da população. E, somado a isso, havia uma série de fraudes nas eleições. As fraudes dentro dos resultados eleitorais eram constantes durante esse período. Esse sistema garantia que esses oligarcas, essas poucas pessoas detentoras de terras, permanecessem no poder, intermediadas pelos coronéis, que era como eles apelidavam esses grandes latifundiários que tinham o poder nesses estados. E esses coronéis interviam na política regional e local e conseguiam os votos necessários para que os oligarcas conseguissem continuar no poder. E como que eles conseguiam isso? Muitas vezes com trocas de favores ou ameaçando as pessoas para que elas tivessem que votar neles, enfim, ou nos candidatos deles. E era assim que funcionava o sistema eleitoral na época. Tudo bem? Havia uma série de fraudes. Eu vou pedir para vocês colocarem no slide. A gente vai fazer outra atividade. Essa charge, gente, é uma charge antiga, ela tem mais de 100 anos, falando sobre as eleições no período. Saiu no jornal, na época, e fala o seguinte, as próximas eleições, o voto de cabresto, que é como a gente chama esse tipo de lógica em que as pessoas são coagidas a votar em determinados candidatos. E aí a mulher pergunta, ele é o Zé Besta? Aí ele fala, não, é o Zé Burro. E aí eu vou pedir para vocês passarem para o próximo slide, que coloca a seguinte questão. A partir do que foi explicado sobre o funcionamento da lógica política no início da República, que eu acabei de explicar, como você explicaria o que está ocorrendo na imagem do Zé Burro ou do Zé Besta? Vocês têm... Lembrando que todas essas imagens, essas atividades, elas estão presentes no material do aluno, que já está disponível online para os alunos utilizarem. É um material que já está disponível para os alunos há um tempo, do primeiro bimestre. É uma das primeiras habilidades do currículo paulista. Então, esse material já está disponível para os alunos, está no material feito para os alunos. Todas essas atividades que a Paula está utilizando. Perfeito, Priscila. A gente está utilizando esse material, que os professores, inclusive, podem utilizar como suporte para avaliá-los. Depois que a gente retornar às aulas, vocês verificam isso com eles, tudo bem? Então, vou pedir para vocês responderem essa pergunta, gente. A partir do que foi explicado sobre o funcionamento da lógica política no início da República, como vocês explicariam o que está ocorrendo na imagem? Vocês têm
2 minutinhos. Vamos deixar, a gente pode deixar na imagem, A acho que charge é melhor. parada. A charge parada, e vocês podem interagir com a gente no site para explicar o que vocês entenderam dessa charge. Pessoal, teve muitas interações novamente nessa resposta. Selecionei aqui 2 respostas para a Paula e uma terceira para ela comentar. O Gustavo falou, é o voto de cabresto. É a fraude eleitoral. A Rayane falou, é voto de cabresto. E eu gostaria que ela comentasse uma resposta que colocaram aqui no chat. A Alessandra respondeu, é o escravismo. Bom, Alessandra, a escravidão já tinha sido, enfim, colocada na ilegalidade, por assim dizer, no final do Império, logo antes da proclamação da República. Então, não era escravidão, mas era, sim, uma coação, como os outros colegas colocaram, né? As pessoas eram forçadas, de certa forma, ou ameaçadas a perder determinadas coisas, e, por isso, elas acabavam votando. Era um voto comprado, então? Como o Gustavo falou? De certa forma, sim. Galerinha, vamos passar agora. Gente, uma coisa que é importante para falar para vocês é o seguinte. Nesse período entre 1889 e 1930, tiveram uma série de revoltas e de rebeliões populares. Esse foi um período marcado por grandes desigualdades sociais e por uma forte repressão governamental, como a gente já conseguiu perceber pela análise da charge. E agora a gente vai assistir um vídeo de um canal do YouTube chamado Muller, que é uma aluna do ensino médio colocando resumos desenhados sobre diferentes momentos da história. E esse explica sobre um desses conflitos que aconteceram no início da República, que foi a Guerra de Canudos. Vamos ver o vídeo e depois a gente vai fazer uma atividade sobre ele. Era um cara meio doido que saía pelo sertão da Bahia pregando a palavra de Deus e o fim dos impostos. Ele e seu povoado, que ficou conhecido como Canudos, foram vistos como ameaças à República, e assim se iniciou a guerra. Mas, para entendermos melhor esse conflito, precisamos voltar lá para 1889, na proclamação da República. Mesmo o Marechal Deodoro da Fonseca colocando Dom Pedro II de lado e assumindo o poder do Brasil, a República não trouxe transformações efetivas nas condições de vida da população. Os velhos problemas sociais da monarquia continuaram os mesmos. E isso se agrava quando falamos do sertão da Bahia, que vivia uma crise generalizada.
Com a decadência da extração da cana-de-açúcar, os engenhos entraram em declínio, e ainda teve o fim da escravidão, o que significou um número gigante de pessoas sem trabalho, moradia ou terras, já que não houve nenhum programa de inclusão dos negros na sociedade. O sertão vivia uma seca terrível, o que só aumentou a pobreza da população. Nessa crise toda, começaram a aparecer vários líderes religiosos pregando o fim dos tempos e a salvação divina. Esse movimento ficou conhecido como messianismo, e o cara mais famoso foi o nosso Antônio Conselheiro. Antônio estava atraindo muitos fiéis com suas perambulações pelo Nordeste. Ele pregava contra a República, já que achava que o governo não deveria ser laico, o que de fato não é até hoje, mas pelo menos está na Constituição. Além de discordar nesse ponto com a República, ele era contra os impostos e incentivava a população a desrespeitar as autoridades locais. Conselheiro reuniu seus fiéis em uma fazenda chamada Canudos, onde fundaram sua cidade santa, Belo Monte. Com o tempo, a cidade cresceu bastante, chegando a 25 mil pessoas. Seu discurso de justiça social e posse coletiva de terras era muito atraente para o povo humilde do sertão, que passava por crises intensas. Dentre eles estavam trabalhadores braçais, que abandonaram o serviço para os coronéis do Nordeste, fugitivos da lei, ex-escravos e indígenas. Vale se lembrar que isso aconteceu durante a República Oligárquica, um governo cheio de elitismos e centralizações. Então, recomendo que você assista esse vídeo aqui para entender um pouco melhor o contexto da época. A partir dessas pregações, Antônio Conselheiro deixou de ser visto como um doido de praça e se tornou um perigo às autoridades. Por ele ter essas ideias contra as autoridades e os impostos, os republicanos começaram a apontá-lo como um fanático que queria a monarquia de volta. As autoridades da Igreja Católica também se incomodaram bastante e o acusaram de falso profeta. O estopim de tudo isso se deu quando Antônio Conselheiro encomendou madeiras para construir seu templo. Acontece que o fornecedor das madeiras já tinha uns problemas no passado com o conselheiro e decidiu não entregar a encomenda de propósito. Revoltadíssimo com a situação toda, o religioso respondeu com ameaças, afirmando que arrancaria as madeiras à força. Ele já tinha pago por elas e não deixaria isso desse jeito. O vendedor denunciou o caso à República, que encontrou ali uma chance de se livrar finalmente do arraial de fanáticos. Diante da conspiração e pressão das elites, em 1896 o governo enviou expedições armadas para desmontar Canudos. Porém, eles não conseguiram de primeira. Foi uma guerra muito violenta, porque mesmo que o povo de Canudos não tivesse armamentos ou treinamento algum, eles tinham a vantagem de conhecer bem o local, assim utilizando armadilhas a seu favor. O exército perdeu nas 3 primeiras expedições, e a mídia ficou aterrorizada com as imagens que recebia, representando o povo de Canudos como selvagens e impiedosos. Foram 12 mil soldados enviados para destruir Canudos, e somente na 4ª tentativa alcançaram seu objetivo, destruíram totalmente a comunidade, executando a maior parte dos integrantes de Belo Monte. Esse conflito foi retratado por Euclides da Cunha, um jornalista convidado a cobrir a guerra para um jornal. Ele relatou sua experiência no livro Os Sertões, onde afirma que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para sua prova de amanhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo da turma, deixe seu like e faça um comentário que eu fico muito feliz. Obrigada e até a próxima! Muito legal o vídeo desse canal, Miller, né? Ela tem vários vídeos outros colocando sobre situações diferentes da história, fazendo esses resumos desenhados. Vou passar para o próximo slide, gente, porque a gente está aqui para exercitar a nossa atitude historiadora. E o que significa isso? A gente tem que olhar para os documentos, olhar para as imagens e tentar analisá-las, entender quais as mensagens que elas estão passando para a gente. São diferentes tipos de fontes, né, que a gente costuma trabalhar, tanto nos materiais para os alunos, quanto aqui nas nossas aulas. A gente costuma misturar tipos de fontes diferentes históricas para a gente aprender a fazer a análise com os alunos. Exatamente. E, pensando nisso, eu vou propor uma outra atividade relacionada ao vídeo para vocês. A literatura de cordel, gente, é um gênero literário popular cujos textos são compostos de rimas e versos que podem ser
musicalizados. Com base no cordel que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai analisar agora o que a gente assistiu no vídeo e relacionar com o que está sendo colocado no cordel. O que esse cordel está identificando sobre esse importante conflito que a gente viu agora, que foi a Guerra de Canudos? Vou ler para vocês o cordel. Então, combateu a intervenção militar contra Canudos, provou que aqueles beatos, pobres, sofridos, barbudos, não queriam monarquia, queriam cidadania, comida, trabalho e estudos. Então, pensando nisso, com base no cordel e no vídeo que a gente assistiu sobre a Guerra de Canudos, expliquem no chat com as suas palavras. O que o cordel identificou sobre esse importante conflito, sobre a Guerra de Canudos? Justifique a sua resposta. Então, vocês têm 2 minutinhos. 2 minutinhos, de novo, para interagir com a gente. No chat. Muitas interações no nosso chat, com as participações de vocês, nossos estudantes. Vários responderam. A luta por cidadania, professora Paula. Perfeito, é isso? Gente. Tem toda a razão. Era uma luta, um conflito que as pessoas estavam lutando para ter seus direitos garantidos. Lembrando que era um momento em que havia muita desigualdade social, muita repressão governamental, e, por isso, essas pessoas estavam se rebelando. Correto, professora Paula. Outra resposta aqui. Eles queriam igualdades sociais e direitos iguais. Sim, igualdade, enfim, perante a lei, ou mais direitos do que eles tinham, né? Tem razão. Então, todos os alunos responderam corretamente no nosso chat, a maior parte deles. Que bom, gente. Então, vocês conseguiram compreender o cordel e o vídeo sobre a Guerra de Canudos. Continuando em relação a esses conflitos que houveram nesse período do início da República, a gente vai fazer uma proposta para vocês. Vocês podem colocar no PPT. Assim como a colega do ensino médio fez esse canal, fazendo esses resumos desenhados, a gente vai propor que vocês criem uma história em quadrinhos. Para elaborar essa HQ, vocês vão ter que escolher uma dessas 6 revoltas que ocorreram no início da nossa história republicana. Então, tirem foto da tela, ou vou dar uns 30 segundos para vocês registrarem quais são as opções que vocês podem pesquisar para fazer, e depois eu vou falar os passos que seriam interessantes para vocês adotarem antes de elaborarem a história em quadrinhos de vocês. Mas as revoltas urbanas que a gente colocou como opção são as seguintes: revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. E as revoltas rurais foram a Guerra do Contestado, a revolta de Juazeiro e o Cangaço.
Tudo bem? Podemos passar para o próximo slide? A ideia, gente, é que vocês façam essa atividade como atividade extra, né? Para fazer entrega para o professor, para estar construindo alguma atividade em casa com o conteúdo da nossa aula, para estar trabalhando com o seu professor. Mas isso é junto com o professor. Vocês vão conversar com ele, ele vai passar essa atividade. Nós estamos dando uma sugestão de atividade. Exatamente, gente, porque eu acho que é importante vocês pesquisarem sobre esses movimentos populares que aconteceram nessa época. Então, após terem escolhido um dos conflitos, vocês deverão pesquisar em diferentes suportes, como na internet, livros didáticos, se for o caso de pedir livros para a coordenação da sua escola, se vocês puderem passar lá e pegar, não sei se podem. Anotem em seu caderno todas as fontes pesquisadas antes de desenvolverem a história em quadrinhos de vocês. Depois disso, após ter realizado a pesquisa sobre a revolta escolhida, vocês deverão seguir esses passos para a elaboração da sua HQ. Escolher o cenário, escolher os personagens mais importantes, dentro da pesquisa de vocês, quais os personagens históricos que se destacaram nesses movimentos, nessas revoltas, nesses conflitos. Pensar na situação que vocês vão colocar, qual a situação do conflito que vocês vão colocar. Imaginar uma sequência para a narrativa, qual é a história que vocês vão colocar. Colocar um título, construir as cenas, desenvolver os diálogos. E é importante que vocês guardem essa HQ para mostrar na sua unidade escolar ou entregar para o professor de vocês. Isso vocês vão combinar com ele para que depois todos possam olhar o material que foi produzido por cada aluno e socializar isso entre vocês, se vocês acharem isso interessante. Caso o material HQ que a professora nos indicou, você já tenha feito na sua escola, porque já estava previsto isso no material do aluno, você pode fazer de outro tema, por exemplo. Você usou da Revolta de Canudos, agora faça de outro, do 18 do Forte. Mas construa. É interessante a gente utilizar a nossa atitude historiadora para construir alguma coisa. É uma atitude maker que a gente chama. Mas, em relação a esses conflitos, não tinha HQ no material, não. É uma proposta nova, gente. Existia uma proposta semelhante sobre outra coisa, mas pesquisem e desenvolvam. Acho que vai ser interessante, vai ser divertido. Tá bom, pessoal? A gente tem que finalizar a nossa aula, então não vai dar muito tempo da gente retomar alguns aspectos importantes sobre o sistema político da Primeira República, mas eu vou propor um outro exercício para vocês. Vocês podem colocar no PPT para a gente? Então, a partir do que vocês aprenderam hoje sobre esse período, eu quero que vocês realizem uma pesquisa sobre o sistema político e o funcionamento do sistema político durante a Primeira República e o poder exercido pelos coronéis, que foi aquilo que a gente falou no início da aula. Após vocês terem feito essa pesquisa, vocês deverão elaborar um mapa mental ou um infográfico sobre o funcionamento do sistema político dessa época, relacionando também a forma como as eleições eram organizadas, essa questão dessas eleições que eram burladas, que a gente falou sobre o voto de cabresto, etc., e a forma como elas eram organizadas, então, durante a Primeira República. E eu coloquei aí para vocês também, podem colocar na tela. Podem tirar foto, né? Podem tirar foto. Se vocês tiverem um leitor de QR Code também, a gente disponibilizou 2 QR Codes aí, de fontes que vocês podem utilizar para se inspirar e escreverem, enfim, desenvolverem o mapa mental de vocês. Então, essa primeira, ela ensina como fazer um mapa mental, e caso vocês resolvam fazer um infográfico, que é um modelo semelhante ao mapa mental, mas tem algumas particularidades, eu disponibilizei também aí para vocês um que fala justamente sobre a primeira eleição presidencial no início da República. Então, é sobre o tema que vocês têm que tratar diretamente. Então, peguem o releitor de QR Code de vocês, chequem essas fontes, e acho que é isso. Obrigada pela interação, gente. Foi muito legal estar com vocês aqui hoje. Espero que eu tenha me feito clara, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E façam as perguntas para os professores de vocês, acho que eles vão poder ajudar vocês. Tudo bem? Obrigada. Obrigada a todos pelas interações. Continuem participando do nosso canal. Nas próximas aulas, eu e a professora Paula retornaremos para estar falando um pouco mais com vocês do 9º ano e das outras séries do ensino fundamental. Obrigada pela participação de todos.